Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando um bom domingo para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Chegando ao fim aí mais um final de semana, né? Mas a gente tem muita coisa para tratar, por isso eu peço para você ficar até o final desse vídeo e deixando o seu comentário sobre todos os assuntos que eu falar, combinado? Vamos começar, obviamente, com a partida de ontem, né? Nona rodada do Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, Avaí 1, São Paulo 1, lá na ressacada. E aí eu não sei o que é mais difícil, se é o São Paulo vencer fora de casa ou se é o São Paulo segurar um resultado, né? Porque o que a gente tá perdendo de pontos nesse Campeonato Brasileiro é brincadeira de mau gosto, né? O São Paulo pode sim chegar lá na disputa pelo título, né? Mas esses pontos vão fazer muita diferença lá na frente, já estão fazendo, né? O Corinthians venceu ontem, é o líder do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o São Paulo com o empate foi apenas a 14, né? Ou seja, a distância já aumentou para 4 pontos. E se continuar vacilando, a gente vai ficar cada vez mais para trás. E aí eu quero trocar essa ideia com vocês. O que é mais difícil, galera? É o São Paulo vencer fora de casa? O que acontece com o São Paulo quando sai do Morumbi? É o São Paulo segurar um resultado? O que acontece que o São Paulo não consegue matar os jogos? Ontem foi mais um exemplo. Ontem o São Paulo fez 1-0. Teve o pênalti para fazer o 2-0, o Caleri isolou a cobrança e aí depois o São Paulo ficou apático demais. Tanto que o Rogério Ceni falou sobre isso, né? Falou que o resultado foi péssimo e que depois do pênalti o São Paulo se entregou e não soube aí segurar o avanço do Avaí, que poderia ter saído com a vitória, inclusive perdeu algumas chances boas, assim como o São Paulo, mas realmente São Paulo faz 1-0 e não consegue segurar o resultado. Terceiro empate consecutivo no Brasileirão e como eu falei, os times estão vencendo e estão se distanciando da gente. Mais um exemplo ontem, né? O São Paulo, como eu falei, fez 1-0, perdeu a chance de fazer 2 e aí ele sofreu o empate. Contra o Ceará na outra rodada, fizemos 1-0 dentro da nossa casa, sofremos o empate. Avançamos no placar mais uma vez, 2-1, sofremos o empate. E aí o São Paulo deixou de ganhar mais 2 pontos, ou seja, contra o Avaí e contra o Ceará. Antes disso, contra o Corinthians, mesmo fora de casa, mesmo com um tabu imenso, São Paulo saiu na frente jogando muito mais do que o Corinthians. No segundo tempo, após substituições erradas do Rogério Ceni, sofremos o empate. Contra o Fortaleza, na casa deles, Fortaleza lanterna do campeonato, saímos na frente, jogamos melhor, depois sofremos o empate, não soubemos segurar o resultado. Contra o Bragantino, eu não lembro se foi o São Paulo que saiu na frente, né? Mas na minha opinião, naquele jogo foi 2 pontos desperdiçados também. Ou seja, só nisso aí a gente falou 5 partidas, São Paulo já poderia ter somado mais 10 pontos aí só de brincadeira pra gente realmente avançar ainda mais. Mas tem alguma coisa que segura o São Paulo, é algo impressionante e agora, principalmente fora de casa, a situação tá difícil. O próximo jogo é fora de casa também, vamos enfrentar a equipe do Coritiba que tá bem no campeonato, tem uma revelação lá, o Igor Paixão que tá jogando muita bola e realmente tá difícil a nossa situação. Como eu falei, eu não sei o que é mais difícil, se é vencer fora de casa ou se é o São Paulo segurar o resultado. Quero que você deixe sua opinião aí, o que vocês acharam da partida de ontem. Eu sempre faço aqui, né, um melhor jogador, um pior jogador, mas ontem eu realmente não sei analisar, até porque o São Paulo, acho que pra mim, todo mundo foi mediano, todo mundo foi nota 6 aí, quem não foi menos, quem foi mais foi 6,5, né? O Reinaldo foi decisivo no gol, mas não foi tão bem na partida. O Jandrei, que pra mim fez algumas intervenções, falhou no gol. Então, realmente muito difícil. O Léo não ganhou nenhuma bola, pra mim o Léo não devia nem vestir essa camisa aqui, é uma falta de respeito com o torcedor, o Léo sendo o zagueiro titular do São Paulo, o Miranda sendo banco de reserva, tá certo que ontem foi 3 zagueiros, né, mas quando o Rogério Ceni prefere um, prefere o Léo, pra mim isso aí é uma falta de respeito com a história e com o torcedor que vai pro estádio apoiar, não só pro torcedor que vai, né, mas pro torcedor que assiste dentro da sua casa também, perde o seu tempo, realmente, porque a gente tá perdendo o nosso tempo assistindo esse futebol feio do São Paulo, né, galera, mas vamos ter que seguir o noticiário aqui, mais um empate, e aí a gente não tem muito o que fazer, até porque o resultado foi péssimo, assim como disse o Rogério Ceni em sua entrevista coletiva. Ontem o Luciano completou 100 jogos com a camisa do São Paulo, né? Um jogador aí que é realmente um ídolo da torcida, eu considero ele um ídolo da torcida, não vem tendo seus melhores momentos, né? Mas na temporada fez a sua melhor aparição assim, né? Em questão de sequência de jogos, né? O terceiro jogo dele como titular com o Rogério Ceni, primeira vez que aconteceu isso aí na temporada. Completou 100 jogos, um jogador que chegou em 2020, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 18 gols, realmente uma marca muito impressionante. Ele que foi aí o artilheiro, depois em 2021 sofreu com lesões, essa temporada não se adaptou muito bem ao Rogério Ceni, teve umas lesões também.
mas está tentando recuperar aí o seu melhor ritmo, né? O seu melhor futebol. Desejo melhoras o mais rápido possível para o Luciano, para que ele possa voltar a balançar as redes, né? Agora 6 jogos sem marcar nenhum gol, ele que é um dos jogadores preferidos pela torcida e o meu preferido desse elenco, né? Quando o nome tá assim, ó, nessa fase, esquece, não tem jeito, é gol todas as partidas. E mais uma vez muito feliz com o Luciano completando 100 jogos, espero que complete mais 100, mais 100, mais 100, porque é realmente um jogador que eu admiro e quero que continue muito tempo com a camisa do São Paulo, porque esse sim representa essas cores aqui que a gente carrega no peito. Beleza, galera? Vamos seguir aqui mais uma vez, porque agora a gente vai falar de janela de transferência. É o assunto que vocês mais gostam, não tem jeito, então a gente tem que falar. Primeiramente, vamos falar sobre Gabriel Neves, ele que entrou jogando ontem, quero saber o que vocês acharam da atuação. Mas o jogador pode deixar o São Paulo já no mês que vem, antes do fim do empréstimo aí. O Independiente da Argentina, né, o Rei de Copas, está interessado na contratação do volante uruguaio que pertence à equipe do Nacional. Ele que chegou ao São Paulo com muita expectativa. O São Paulo fez uma negociação assim que perdurou durante uns meses aí, né, realmente. Quando o jogador chegou, né, aqui ao Brasil, vocês lembram bem que eu trouxe, né, a cobertura, eu fui no aeroporto, consegui falar com ele, tirei uma foto. Mas o jogador que chegou aí cercado de expectativas não conseguiu corresponder à expectativa, né? O São Paulo que algumas vezes aí acabou deixando o jogador fora da relação. Isso inclusive afirmou aí, né, que o jogador não deve continuar no São Paulo. Resta saber se ele sai no meio do ano ou se ele sai no final do ano. E para onde ele vai também, né? Se ele volta para o Nacional, se ele vai realmente para o Independiente da Argentina. É um jogador que tem uma qualidade técnica, mas é um jogador aí que não tem tanta explosão, um jogador que realmente não consegue se firmar no time titular do São Paulo, né? Para quem não sabe, aí as competições da CBF permitem apenas 5 estrangeiros, e às vezes o São Paulo tem mais jogadores à disposição, quando não tem ninguém se convocado, quando não tem ninguém machucado aí, e o Gabriel Neves fica de fora dessa relação, né? Ou seja, o jogador não é preferido aí pelo Rogério Ceni, não era preferido pelo Hernan Crespo. Então, deve ter alguma coisinha aí que trave o progresso do jogador. Portanto, o Gabriel Neves, muito difícil ficar no São Paulo e tem esse interesse aí do Independiente. Beleza, galera? Outro jogador que deve deixar o São Paulo, a gente não sabe se nesta ou na próxima temporada ainda, é o Rafinha, né? O Rafinha que em entrevista recentemente declarou que vai se aposentar em 2024 e na Alemanha, né? O jogador que fez muito sucesso durante muito tempo na equipe do Bayern de Munique, foi multicampeão, ganhou tudo lá, inclusive trabalhou com os melhores jogadores do mundo, foi treinado pelo Pep Guardiola, o melhor, se não o melhor, um dos melhores treinadores de todas essas gerações aí. O Rafinha falou que em 2024 vai se aposentar no futebol alemão, ou seja, o jogador deve ter aí no máximo 1 ano de São Paulo, tá bom? A gente não sabe se ele realmente vai se aposentar no Bayern ou se ele vai fechar com alguma outra equipe lá, mas ele declarou que ele vai encerrar a temporada europeia, né, de 2023-2024 lá na Alemanha. Portanto, 1 ano de Rafinha no máximo vestindo a camisa do São Paulo. Outra notícia que eu vou trazer aqui, toda vez que fala disso tem polêmica, né? Também sobre um lateral direito, ex-São Paulo agora, né? O jogador que defende a seleção brasileira, que defende o Barcelona, vocês sabem bem de quem eu estou falando, Daniel Alves, né? Recentemente teve uma entrevista do Pássaro, né? Que é o ex-diretor do São Paulo, na época o diretor que fez, né, toda aquela negociação, que na época que o Daniel Alves veio, ele era o diretor, e ele falou sobre a contratação do Daniel Alves, que eu considero uma das piores, se não a pior da história do São Paulo, em todos os quesitos, em quesito de expectativa, em quesito de nome e em questão de finanças também. Toda vez que vira o mês, o jogador recebe R$400 mil do São Paulo e isso vai perdurar por pelo menos 4 anos. Isso aí é realmente um crime com a história do São Paulo. Pensa você pagar R$400 mil de graça, assim, de graça, porque o jogador não veste mais as nossas cores, não ajuda mais o São Paulo e muitas das vezes falta com respeito com a nossa instituição. Então, para mim, por isso eu considero essa a pior contratação da história do clube e, portanto, também é devido ao futebol apresentado em campo. Quando ele foi lateral direito, ele foi muito bem, mas as expectativas do maior campeão da história do futebol realmente deixou a desejar vestindo a camisa do São Paulo, né? Então, é um assunto que a gente sempre trata com polêmica e toda vez que envolve isso, eu falo aqui, foi a pior contratação da história do São Paulo, se não foi a pior, foi uma das piores por tudo envolvido, né? Pelo nome, pela expectativa que foi criado, pelo marketing que foi feito pela camisa 10 e aí depois pela frustração do torcedor são paulino e depois pelo rombo, né? Vamos dizer assim, que ele deixou financeiramente no clube, né, galera? Então,
Não tenho muito o que falar aqui, vocês sabem muito bem minha opinião sobre isso. E mais uma vez eu falando, tá bom, galera? Amanhã eu vou voltar com mais novidades, então fiquem ligados, tá bom? Pra você que é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho também pra você ficar por dentro de todas as novidades sobre o São Paulo Futebol Clube. Pra você que sempre acompanha a gente, não esquece também de deixar o like e deixar seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei. Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!